Mosca tsetse. Você provavelmente já levou uma picada de mosquito. Aquela coceira chata que parece surgir no pior momento possível. Agora imagine uma picada que, em vez de só incomodar, começa a desligar o seu corpo aos poucos. Pois é, a mosca tsetse não é só mais um inseto irritante. Ela joga em outro nível. Encontrada principalmente na África subsaariana, essa mosca tem um hábito bem direto: se alimentar de sangue. E sim, humanos fazem parte do cardápio, sem convite e sem aviso prévio. O problema começa no exato momento da picada, quando ela injeta um protozoário microscópico na corrente sanguínea. É como um passageiro clandestino entrando no corpo, só que com intenções nada amigáveis. No início, tudo parece relativamente comum. Febre, dores no corpo, mal-estar, basicamente um combo gripe. Nada que levante grandes suspeitas, e é exatamente aí que mora o perigo. Enquanto a pessoa acha que é só algo passageiro, o parasita já está avançando silenciosamente até o sistema nervoso central. Quando ele chega ao cérebro, a situação muda completamente. Surge o sintoma mais estranho de todos: o sono. Mas não é aquele cansaço normal depois de um dia longo, é uma sonolência profunda, constante e descontrolada, como se o corpo estivesse entrando em um modo automático que ninguém pediu. A pessoa começa a dormir em momentos aleatórios, perde coordenação e, em estágios mais avançados, pode até entrar em coma. O mais assustador é que essa evolução pode levar meses ou até anos, o que dificulta muito o diagnóstico. Durante esse tempo, o parasita não fica parado. Ele muda constantemente sua estrutura para enganar o sistema imunológico, como se estivesse sempre um passo à frente em um jogo de esconde-esconde dentro do próprio corpo. Apesar de existirem tratamentos, o acesso ainda é limitado em muitas regiões. E é isso que torna a mosca tsetse tão perigosa. Ela não faz barulho, não chama a atenção e não dá sinais claros no início. Mas quando os sintomas mais graves aparecem, o impacto já pode ser devastador. Pequena, discreta e perigosamente eficiente. Mosca do Berne. Agora imagine algo um pouco mais perturbador. O inseto que não apenas pica, mas decide morar dentro da sua pele. Sim, morar mesmo. Tipo o inquilino que chega sem avisar e ainda não paga aluguel. A mosca do Berne, conhecida cientificamente como Dermatobia hominis, é praticamente uma especialista em infiltração. E o mais impressionante, ou assustador, é que ela nem precisa chegar perto de você para fazer isso acontecer. Em vez de atacar diretamente, ela terceiriza o serviço, literalmente. A fêmea captura outros insetos em pleno voo, geralmente mosquitos, e cola seus ovos neles. Quando esse mosquito pousa na sua pele, o calor do corpo ativa os ovos, e em poucos segundos as larvas entram na pele sem fazer barulho, sem dor imediata, sem alarde, só um plano funcionando perfeitamente. Dias depois, aparece o sinal, um pequeno nódulo, parecido com um furúnculo. Até aí nada muito estranho, mas tem um detalhe que entrega tudo: um pequeno furo no centro. É por ali que a larva respira. Sim, tem algo respirando ali. E se isso já não fosse desconfortável o suficiente, em alguns casos dá até para sentir movimento. É o tipo de situação que faz qualquer coceira parecer um problema bem menor. Durante semanas, a larva cresce ali dentro, protegida por pequenos espinhos que dificultam a remoção. Ou seja, não é só puxar e resolver. Tentar tirar sem cuidado pode piorar a situação, já que ela pode se romper dentro da pele e causar infecções. Apesar de não transmitir doenças diretamente, a mosca do Berne causa dor, inflamação e principalmente um certo desespero psicológico, porque não é todo dia que você descobre que está hospedando um visitante inesperado. Em áreas rurais, isso é mais comum do que parece, especialmente em animais como bois e cães. Para eles é praticamente um velho conhecido. Para humanos, uma experiência que ninguém quer repetir. No fim das contas, a mosca do Berne não depende de força, velocidade ou ataque direto. Ela aposta tudo na estratégia e executa com uma eficiência quase assustadora. Mosca do pombo. Se você já viu um pombo se debatendo, se coçando sem parar ou agindo de forma estranha, pode ter certeza, tem algo incomodando e muito. Esse algo pode ser a mosca do pombo, um inseto pequeno, mas surpreendentemente agressivo. Diferente de moscas comuns, ela não vive ao redor.
Ela vive grudada no hospedeiro. Conhecida como Pseudolynchia canariensis, essa mosca tem o corpo achatado, patas fortes e um comportamento quase insistente. Ela se esconde entre as penas e se move com uma velocidade impressionante, dificultando qualquer tentativa de fuga por parte da ave. E não é só presença, ela se alimenta de sangue. Sua picada causa irritação intensa, deixando os pombos agitados, estressados e, em casos mais graves, até anêmicos. Filhotes são os mais vulneráveis, podendo até morrer em infestações mais pesadas. E, como se não bastasse, ela ainda pode transmitir parasitas e micro-organismos perigosos. Agora vem a parte curiosa e um pouco desconfortável. Ela também pode atacar humanos, e não de forma tímida. Se sentir atraída, pode perseguir, pousar e tentar picar rapidamente, o que surpreende muita gente. Seu voo é curto, quase como pequenos saltos, mas extremamente eficiente para trocar de hospedeiro. E como gosta de ambientes com pouca higiene, locais com acúmulo de fezes ou ninhos são perfeitos para sua reprodução. A mosca do pombo prova que nem todo parasita precisa ser grande para causar impacto. Basta ser persistente. Mosca negra. Agora saímos das picadas diretas e entramos em um tipo de ameaça mais silenciosa, mas nem por isso menos destrutiva. A mosca negra dos citros pode parecer pequena e até insignificante à primeira vista, mas para plantações inteiras ela é um verdadeiro pesadelo. Originária da Ásia e conhecida como Aleorocanthus voglume, essa espécie tem menos de 2 milímetros, mas compensa no impacto. Ela não ataca pessoas diretamente. O alvo aqui são as plantas, principalmente frutas como laranja, limão e outras culturas importantes. O ataque começa de forma discreta. As fêmeas depositam ovos na parte inferior das folhas, formando padrões em espiral. Quando as larvas nascem, elas se fixam ali e começam a sugar a seiva da planta, enfraquecendo seu desenvolvimento pouco a pouco. Mas o problema não para por aí. Ao se alimentarem, essas moscas liberam uma substância açucarada que favorece o crescimento de um fungo escuro chamado fumagina. Esse fungo cobre as folhas como uma camada preta, bloqueando a luz e impedindo a fotossíntese. Resultado, a planta praticamente para de respirar. Com o tempo, a produção cai, os frutos perdem qualidade e, em casos mais extremos, a planta pode morrer. E como essa praga se espalha facilmente pelo vento ou transporte de mudas, o controle se torna um desafio constante. Apesar disso, existem soluções como controle biológico com vespas e fungos naturais. Ainda assim, a vigilância precisa ser constante. Pequena, discreta e quase invisível, a mosca negra mostra que nem toda ameaça faz barulho. Algumas simplesmente destroem tudo em silêncio. Com olhos grandes e brilhantes, quase hipnotizantes, ela até chama a atenção pela aparência. Mas basta uma picada para entender. Beleza nenhuma compensa o ataque. Mosca de cavalo. Agora sim, chegamos a um tipo de mosca que não tenta ser discreta. Ela simplesmente ataca. A mosca de cavalo, da família Tabanidae, é conhecida por ter uma das picadas mais dolorosas entre os insetos. E não é exagero. Muita gente descreve como uma verdadeira mordida. Diferente dos mosquitos, que perfuram suavemente a pele, essa mosca faz algo bem mais direto. Ela corta. A fêmea possui peças bucais afiadas, como pequenas lâminas, que rasgam a pele para fazer o sangue escorrer. Só depois disso ela se alimenta. Resultado? Dor imediata, sangramento visível e uma inflamação que pode durar horas. E tem um detalhe importante, ela não desiste fácil. A mosca de cavalo é atraída por movimento, calor corporal e até pela respiração. Ou seja, quanto mais você tenta espantar, mais chama a atenção dela. É quase um jogo perdido. Esse comportamento agressivo tem um motivo claro. O sangue é essencial para o desenvolvimento dos ovos. Sem ele, não há reprodução. Por isso, ela é persistente, rápida e extremamente eficiente. Muito comum em áreas rurais, especialmente perto de água e vegetação, ela ataca animais como cavalos, bois e até cães. Em grandes quantidades, pode causar estresse, perda de peso e prejuízos na produção.
Apesar de não ser o principal vetor de doenças, pode transportar micro-organismos entre hospedeiros, além de facilitar infecções pela ferida aberta. Com olhos grandes e brilhantes, quase hipnotizantes, ela até chama a atenção pela aparência. Mas basta uma picada para entender. Beleza nenhuma compensa o ataque. Mosca da carne. Se existe uma mosca diretamente ligada à decomposição, essa é a mosca da carne. Pertencente à família Sarcophagidae, ela não perde tempo, literalmente. Enquanto outras espécies ainda depositam ovos, essa aqui já chega com tudo pronto, larvas vivas. Isso mesmo, em vez de ovos, ela faz larviposição, colocando larvas diretamente sobre carne em decomposição, lixo orgânico, fezes ou até feridas abertas. Em poucos minutos, essas larvas já começam a se alimentar, acelerando drasticamente o processo de decomposição. Do ponto de vista da natureza, isso é extremamente eficiente. Essas moscas ajudam a reciclar matéria orgânica, devolvendo nutrientes ao ambiente. Inclusive, são tão previsíveis nesse comportamento que são usadas em investigações forenses para estimar o tempo de morte. Mas, quando o contato é com seres vivos, a história muda. Algumas espécies podem causar miíase, uma infestação onde as larvas passam a se desenvolver em tecido vivo ou necrosado. Em animais debilitados ou em locais com pouca higiene, isso pode se tornar um problema sério e doloroso. Visualmente, a mosca da carne é robusta, com corpo cinza e listras escuras no tórax. Seu olfato é extremamente sensível, capaz de detectar matéria em decomposição a longas distâncias. Ou seja, onde há cheiro, ela encontra. Apesar do papel ecológico importante, sua presença em ambientes humanos é sempre um alerta, porque quando ela aparece, normalmente já existe algo errado por perto. Se esse vídeo te surpreendeu de alguma forma, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito mais do que parece. Nos últimos tempos, o canal acabou sofrendo algumas penalidades por conta das diretrizes do YouTube. E isso impactou bastante a criação de novos vídeos. Então, de verdade, o seu apoio agora faz toda a diferença para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se puder, comenta aqui embaixo o que você achou e qual desses te impressionou mais. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. E claro, me manda também sugestões de próximos temas, porque os próximos vídeos podem sair direto das suas ideias. E se quiser ver a parte 1 deste vídeo, clica no vídeo aqui do lado. Te vejo lá. Tchau!